Ótimo. Vamos lá, pessoal. Esse primeiro bate-papo, tá? Hoje a gente vai falar sobre sprint, tá? Embora a gente já venha trabalhando com o framework Scrum desde o início das nossas atividades aqui, tá? Tem gente que chegou, que conhece o Scrum só de nome, tá? Então é oportunidade também para a gente estar nivelando todo mundo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, pode perguntar que a gente para, a gente explica, tá? Beleza? Então vamos lá. O que é o Scrum? Todo mundo conhece o Scrum? Conhece só de nome? Fala para mim. Aqui já, sim. Também conheço. Então, Sim, conheço. ok. Tá. Vamos lá. O que é o Scrum? É uma metodologia? Quem acha que é uma metodologia? Eu. Metodologia, uma forma de trabalho. Não, Na Não? verdade, não é uma metodologia. É um método. É o método Scrum? Também não. É uma filosofia? Uma forma de trabalho? Não, não é uma filosofia. É uma abordagem? Também não. O Scrum é um framework? É um esqueleto? Quem acha que é? Essa Eu é a hora sempre, de todo mundo dizer que achava, tá? eu sempre escuto, né? Que é um framework, né? Então, o Scrum é um framework, tá? Ele não prescreve nada, tá? Ele tem um esqueleto que a gente preenche com o que a gente precisa, tá? Lá atrás, o Laudo e eu, a gente tentou colocar o quadro Kanban dentro do nosso framework, tá? A gente precisa voltar a ter essa prática, tá? É uma forma da gente melhorar o processo da gente, tá? Então, o Scrum é um framework, tá? É um esqueleto onde a gente coloca várias ferramentas, tá? Para a gente trabalhar durante o dia a dia, tá? Ele, tá? É pautado em 3 pilares, tá? Muito importantes, tá? O primeiro, tá? É a transparência, tá? Todos os dias a gente faz a nossa reunião diária, tá? Todo mundo diz o que fez ontem, tá? Se tem algum impedimento, tá? E diz o que vai fazer no dia de hoje, tá? Se eu estou trabalhando, tá? Ontem com uma coisa, não terminei, hoje eu vou trabalhar, a tendência é que amanhã eu já não esteja mais trabalhando nessa atividade, tá? Então, isso é a transparência. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, tá? O segundo pilar, tá, é a inspeção. Tudo que a gente faz, tá, é inspecionado numa, numa cerimônia chamada review, tá? Onde a gente apresenta lá para a PO, tá, o que a gente fez, ela vai inspecionar, vai dizer se está certo ou não, tá? Se precisar ser ajustado, vai ser ajustado, tá? E o ciclo continua, tá? Estamos aí em inspeção. E a adaptação é esse ciclo completo, tá?
Nós fizemos, o PO verifica, tá ok, pô, beleza, não tá ok, ele vai ser adaptado, vai ser inspecionado de novo, se precisar ser adaptado e por aí vai. Tá? Esses três pilares, tá? Transparência, inspeção e adaptação. Tá? Agora, a transparência, a inspeção e a adaptação, tá? Elas estão alicerçadas, tá? Numa outra coisa também muito importante, tá? Vocês fazem ideia do que seja? Alguém? Alguém dá um chute? No Pessoas? momento, não. Não. Tá? É a confiança. Tá? A equipe toda, tá? Ela se sente confiante, tá? Um confia no outro, tá? O desenvolvedor, ele tem confiança no analista de requisitos, tá? O analista de testes, ele tem confiança no desenvolvedor e no analista de requisitos, tá? É uma relação de confiança entre os integrantes da equipe, tá? A transparência, a inspeção e a adaptação gera essa confiança, tá? É, a partir da atualização que o Scrum teve, tá? Nesse ano de 2025, tá? Esse processo de transparência, inspeção e adaptação, tá? Ele não demora mais uma sprint, tá? Isso agora é diário, tá? Quantas vezes, tá, a gente já não teve que fazer uma adaptação ao longo da sprint, tá? A gente não precisa mais esperar passarem-se as 3 semanas, tá, para a gente fazer uma adaptação, tá? Algo que seja pequeno, algo que seja simples, tá? Não precisa aguardar 3 semanas para que seja feito, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa, eu não entendi. Eu falei que tá, não, tá tudo certo. Então, beleza. Seguindo. Vamos entrar agora na seara das sprints, tá? A sprint, tá, que a gente trabalha ao longo de 3 semanas, 2 semanas de desenvolvimento e uma semana de testes de QA, tá? Ela inicia quando a nossa PO escreve os itens de backlog, tá? Ela vai escrever os itens de backlog, tá? As histórias de usuário, tá? Ela vai priorizar essas histórias de usuário, tá? Será feito um planejamento da sprint, isso aí em conjunto com os desenvolvedores, o Laudo, a Tatiane e a Pio, tá? Tá? Vai ser feito esse planejamento, tá? Esse planejamento ele só vai ser possível, tá? A partir de que exista uma priorização aqui, tá? Uma priorização e um refinamento, tá? Para que as histórias de usuário possam entrar no planejamento da sprint, tá? Uma vez planejado, tá? Todas essas HUs que foram planejadas,
que foram priorizadas, refinadas, tá? E planejadas para sprint vão entrar num outro backlog, tá? Diferente do backlog do produto, que é o backlog da sprint, tá? Para que elas possam ser desenvolvidas, tá? Ao longo de 3 semanas, tá? O desenvolvimento e os testes, tá? E entregues no final das 3 semanas. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Quanto não, Milão, tá tranquilo. Beleza. Então, isso é o que é uma sprint do Scrum, tá? Como funciona? A gente viu também, tá? Como planejar uma sprint da forma mais adequada, tá? Isso é uma coisa que a gente vem pecando já há algum tempo. A gente tem feito algumas ações para melhorar, tá? Melhoramos um pouco, só que a gente não tem conseguido sair do lugar, tá? Em relação ao planejamento da sprint, depois a gente vai fazer um outro bate-papo só a respeito disso, tá? Para ver se a gente consegue dar uma melhorada no nosso processo, tá? Resumindo, tá? Para a gente planejar, a gente precisa refinar, tá? Só que o refinamento ele não depende só do desenvolvedor, tá? Ele vai depender do Jackson, com a parte de UX, ele vai depender da Glória, ele vai depender da Tatiane, tá? Então, o nosso trabalho é um trabalho de equipe, tá? Isso é uma coisa que eu sempre prego aqui pro time, tá? Que o nosso trabalho, um depende do outro, sempre, tá? Aqui ninguém trabalha sozinho, tá? Eu não vou refinar sozinho, tá? Eu não vou escrever uma história de usuário sozinho, tá? Eu não vou desenvolver sozinho, eu não vou escrever requisito sozinho, tá? Todo mundo precisa estar trabalhando em conjunto, tá? O meu trabalho vai servir como insumo para o início do trabalho do outro, tá? Lembra que lá atrás eu falei que a sprint ela começa com a escrita da história de usuário, pelo PO? Se o PO não escrever uma história de usuário de forma que todos entendam, tá? A gente não consegue começar a trabalhar. Se aquela história de usuário não tiver clara, a Tatiane não vai conseguir escrever os requisitos. O Jackson não vai conseguir criar uma tela. O Morrice, o Levi e o Fábio não vão conseguir desenvolver os programas baseados nos requisitos, que são baseados nas histórias de usuário. Então, o trabalho da gente, um depende do outro, tá? Sempre. Tá? Desde o início até o fim. Tá? A partir do momento que alguém tiver uma dúvida, pô, não sinta-se acanhado em perguntar para o outro. Poxa, mas eu não estou entendendo. Tá? Tem mais é que perguntar mesmo, tá? Ok até aqui? Sim. Ei, Beleza, vamos seguindo. Tá? Qual a duração da sprint? Tá?
Aqui na equipe do CISIB, tá, foi convencionado que a sprint tem a duração de 3 semanas, tá? 2 semanas para o desenvolvimento e uma semana para o teste de qualidade, tá? Em outras equipes, tá? A, eu já, eu já vi que a sprint dura 2 semanas, tem sprint que dura 4 semanas, tá? A duração é de acordo com o guia do Scrum, tá? É de até 4 semanas, tá? Agora, a duração mínima, tá? Não existe, tá? Sprint ela pode durar uma semana, pode durar 2 dias, tá? Depende da situação, depende muito do contexto também, tá? Mas a duração da nossa sprint, tá? Ela foi convencionada em 3 semanas, então a gente tenta utilizar esse time box, tá? Teve, acho que duas ou três sprints, né, Olaldo, que a gente colocou com a duração de 4 semanas, não foi isso? Foi, foi Teve, devido, acho que algumas coisas, não sei se foi feriado, foi final é, de foi por ano. conta do final de ano. Foi por conta do final de ano, Natal e Ano Novo, que a gente colocou a sprint com 4 semanas. Tá? Então, esporadicamente, a gente pode alterar essa duração, tá? Para mais ou para menos, tá? De forma que venha, venha a ser utilizada da forma melhor, tá? Agora, vocês sabem quem é que pode cancelar uma sprint? E eu, Eu, Isso aí, pô. O pessoal tá afiado. Só o PO ele pode cancelar, tá? E por qual motivo que o PO cancelaria uma sprint? caso tenha alguma mudança, algo importante nas necessidades dele, Tá? O PO ele pode cancelar a sprint, tá? Desde que o que esteja sendo trabalhado não seja mais necessário. Vamos imaginar que a gente pegou aí alguns itens de backlog para trabalhar, tá? E aqueles itens eles não sejam mais necessários, tá? A sprint pode ser cancelada pelo PO, tá? É o único motivo por que uma sprint seja cancelada, tá? Porque não seja mais necessário o que está sendo trabalhado. Oi, Elton, pode perguntar. Não, é que na minha experiência eu já vi isso acontecer, no caso assim, e às vezes, como você falou lá no início da priorização, às vezes por algum motivo a priorização muda e, digamos assim, a sprint não é propriamente dito cancelada, né? Ela é trocada por uma situação mais prioritária. Tipo assim, a gente já passou por casos lá onde eu atuava que exigia uma resposta que normalmente, às vezes, no começo, o PO não estava sabendo, que envolve é, resposta para o jurídico, essas coisas, alguma coisa que está rolando o processo, e depois, tipo assim, as datas de resposta para isso vinham, vinham muito próximas, assim, então acabava sendo trocada a prioridade, né? Não, a gente precisa dar resposta para essa HU aqui, porque
está correndo um processo jurídico e o prazo já está acabando e tem que ser resolvido o quanto antes. E, no caso, ninguém sabia naquele momento e acaba acontecendo isso, né? Tipo assim, uma das possibilidades de parar uma sprint para priorizar outra que eu já vi acontecer foi por conta disso. Às vezes vinha uma ordem mais lá de cima porque estava rolando um processo jurídico e tinha que responder aquilo no prazo específico, então se trocava com, com, com uma prioridade lá. Na prática, tá? A, a sprint ela seria cancelada, tá? Colocada em hold, tá? E iniciaria-se uma nova sprint. Quando Tá? cancela uma sprint, as HU voltam lá para o backlog de novo, né? Sim, elas voltam para a próxima sprint. Tá? Quando uma sprint falha também, tá? Entendi. Tá. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Posso ir? Não, Milão, Sim. vamos supor que no desenvolvimento da sprint, no meio do caminho verificou-se que precisa ser feito um ajuste que vai demandar mais um tempo do que a sprint está definida. Existe a possibilidade dessa sprint ser, esse prazo ser andado para frente devido a um, entendeu? Em vez de 3 semanas, pô, cara, que tem que ter mais uma semana, e isso é levado, acredito eu, ao PO, né? E o PO deve, pela necessidade, não, tá certo, vamos ter que mexer aqui mesmo. Para uma sprint que já está em andamento, que eu estou falando. Não. De repente, uma Para demanda. sprint que está para sprint que tá em andamento, tá? Você não pode modificar ela, tá? Qualquer modificação, tá? Fica para uma próxima sprint, tá? Existe Entendi. um existe uma coisa chamada ponto de compromisso, tá? A equipe se compromete a entregar exatamente aquilo que está na HU, tá? Nesse espaço de 3 semanas. Tá? Qualquer coisa nova, tá? Vai ser um adendo. Tá? O adendo vai vir numa próxima sprint. Tá? Isso é feito uma negociação, tá? Entre eu, o Laudo e a PO, tá? Entendi, beleza. Não, não necessariamente se muda o período da sprint, né? Se uma HU sofre alguma modificação, a sprint continua no Ela mesmo período, continua. mas aquela modificação ela vai entrar na próxima sprint, né? Sim. Até Gabriel? porque eu já vi situações que tem HUs que elas não conseguem ser resolvidas de acordo com a complexidade dela, ela não consegue ser resolvida numa só sprint. Às vezes, normalmente, os passos daquela HU ultrapassam 2, 3 sprints de acordo com o tamanho daquela demanda lá. Mas aí, o Elton, tá? A gente precisa fazer o refinamento, tá? Se aquela HU ela tá muito complexa, ela não cabe numa única sprint, tá? Ela precisa ser fatiada, tá? Tem que ser dividida em partes que cada parte caiba numa sprint. Ah, meu não. Não sei que você chegar nessa parte. E também no Scrum a gente é bem rígido com o sandbox, né? Então por isso que não pode. Isso. Não, não. O sandbox dos eventos da cerimônia não, não prevê flexibilização, né? Pelo É, menos lá você no pode, framework. você pode entregar antes, tá? Agora, você postergar, você não posterga, tá? O que você deixar de entregar vira uma coisa chamada débito técnico,
tá? O que você não entregou, tá? Aí, o que você não entregou fica para a próxima sprint. Algumas vezes aí a gente já passou por isso, tá? De não conseguir entregar tudo e ter um resquício para entregar na próxima sprint, tá? É o chamado débito técnico. Tá? O ideal é que não tenha, tá? Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito disso aí no dia a dia. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Jackson? Melo, eu tenho uma dúvida aqui naquele terceiro ponto ali, né? Como planejar uma sprint da forma mais adequada. Em termos ali, falando do usuário, né? Na sua vivência com o Scrum, você acha mais interessante você fazer esse levantamento de problema com os usuários antes de executar a sprint ou após ou após rodar? O, a experiência que eu tenho, tá, ao longo aí desses anos, tá? Você faz um MVP e você mostra ao usuário, tá? E antes disso entrar na sprint, tá? Você já está levantando quais são as dores dele, tá? Na prática é bem diferente da teoria, tá? Exato, você chegou num ponto bem interessante, né? Sempre eu gosto de Na fazer as entrevistas prática, antes às de entender vezes, o contexto. uhum, às vezes, tá, o analista aí de UX pensa alguma coisa, mostra o PO, tá? Só que quando chega no aquela telinha para o usuário, tá? Ele vai dizer para você, poxa, mas essa sequência aqui dos campos podia ser dessa forma aqui que seria mais produtivo. Você já passou por isso, não passou? Bastante. Então, por isso é importante tentar fazer isso antes de entrar na sprint. Porque aí você tá economizando tempo. Tá? Se o desenvolvedor vai fazer de uma forma e depois ele vai ter que alterar, você tá gerando aí tá gerando trabalho desnecessário. A gente poderia estar se antecipando a isso. Concorda? Concordo. Não, combinado, fechou, entendi. Alguém tem mais alguma coisa para alguma dúvida? Senão eu sigo. Posso seguir? Pode, né? Tá. E os tipos de sprint? Tá? A gente tem basicamente três tipos, tá? A, a que vocês estão acostumados, tá? É, é a sprint do, do consumo do backlog, tá? As 3 semanas. Tá? Só que existem dois outros tipos, tá? Tem uma que a gente não chegou a fazer, tá? O próximo projeto aí eu estou vendo com o laudo se a gente faz, tá? Que é a sprint zero, tá? De apresentação do projeto. É um projeto novo. Aí é feita essa sprint zero para apresentar todo o contexto do projeto para os desenvolvedores e demais integrantes da equipe, tá? E tem uma outra sprint, tá? Que eu não gosto nem um pouco, tá? Que é a sprint de estabilização. Tá? Mas às vezes ela é necessária, tá? A gente chegou a fazer umas 2 vezes aqui.
tá? É pegar uma quantidade de débitos técnicos, empacotar isso tudo numa sprint e resolver esses débitos técnicos, tá? A partir do momento que a gente começa a fazer sprint de estabilização, significa que a gente tem muito débito técnico, tá? Isso não é uma coisa legal. Tá ok? Podemos seguir? Tá. Chegamos aí ao final da nossa apresentação, tá? Eu agradeço a paciência de vocês aí, a presença, tá? Vou fazer uma última perguntinha para vocês. O que gera sucesso ou fracasso da sprint? Vamos lá. Respondam para mim. Na minha opinião, é o As conjunto de métricas todo mundo. de Isso, entrega. todo mundo está imbuído do que tem que acontecer, do que nós, a responsabilidade de cada um, dentro do seu o papel de cada um, a ajuda do grupo, e olhar aquilo ali tem que ser olhado como a gente é um pedaço do Lego, entendeu? Então a gente tem que para mim é isso aí, tem que se não está bem definido, vamos correr atrás da definição, se não está entendendo como é que pode ser feito aquilo, vamos correr atrás de quem possa dar uma dica melhor. Eu acho que o grupo tem que estar imbuído de tudo. Se não adianta nada a gente ter isso tudo se o PO lá não escreveu legal, se o analista não viu legal, se o cara da produção não pôde te atender e você também ficou na impassividade de não correr atrás, fazer o cara te atender, tudo isso é impeditivo, eu vejo desse modo, né? E a gente está, como é que se diz, focado no que a gente precisa fazer, não tem jeito. O trabalho de equipe, vamos lá. Mais alguém? Para mim, o sucesso seria ali os objetivos estarem alinhados dentro do prazo da sprint. Isso aí. Mais alguém? Eu acredito que tenha a ver também com a quantidade de tipo de HUs que foram demandados naquela sprint, de quantas foram levantadas para aquela sprint e quantas foram entregues com sucesso. De uma certa forma, cada um respondeu Ô, Belão, Oi. para mim, o processo da sprint, a gente pode resumir como objetivo atingido. Aí isso vai ter um monte de variável, né? Vai ter a questão de quantidade de HU, vai ter a questão de tamanho das histórias, né, que foi passado pelos desenvolvedores, né? Isso vai ter, assim, vai ter um monte de variável, né? Que vai dizer se o objetivo da sprint foi atingido. Se o objetivo não foi atingido, né? A gente pode até ter um sucesso parcial, mas não foi completo. Então, para mim, acho que o foco é o objetivo da sprint também. Vamos lá. A equipe, que todo mundo falou, tá? O trabalho e o objetivo, tá? Quando a gente pega esses 3 itens, tá? O sucesso, eles fazem parte do sucesso ou do fracasso, tá? Mas eles geram uma coisa que o PO não abre mão, tá? Que é o valor, tá? O objetivo é a entrega de valor, tá? Se eu entreguei alguma coisa, se eu entreguei uma tela e aquela tela não gera valor para o negócio, eu não consegui atingir o objetivo, tá? Implícito a toda sprint existe o valor, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, tá?
Não adianta a gente a gente entregar uma sprint que não gere valor. Tá? Cada incrementozinho desse aqui que a gente está entregando na sprint, ele tem que gerar valor para o negócio. Tá? O PO, tá? As partes interessadas, elas têm que enxergar valor nisso. Tá? Fica a reflexão. Tá? E aqui a gente termina esse bate-papo. Tá? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguém quer pontuar alguma coisa? Tá? Eu tô aqui também para ouvir vocês. E por A enquanto Tati, não, tá tudo certo. a Tati tinha levantado a mão, Melão, antes. Tá? Pode falar, Tati. Não, não, eu só estava questionando ali do que poderia falhar, mas aí já falaram tudo. Eu só ia falar assim, que às vezes a gente faz o refinamento para tirar todas as dúvidas, né, antes da plane. Na plane a gente apresenta, se compromete de entregar, né, pelo que a gente entende, e todos fazem um acordo que vai entregar num prazo determinado, e às vezes chega esse prazo, N variáveis, como o Anderson comentou ali, pode fazer com que a gente não consiga atingir e tenha esse fracasso, né? Mas tendo esse risco, é aquilo que comentou ali também, né? Que se todo mundo um ajudar o outro, faz com que a gente chega na data da entrega, né? E todo mundo consegue entregar junto, né? Que foi prometido na sprint. Bom, e aí, o que que vocês acharam? Eu acho Para mim foi legal, até porque eu não conheço, desculpa, para mim foi legal porque até porque eu não conheço o fluxo de processo de trabalho, de entrega. Para mim, como estou chegando agora, legal ter essa visão, acho maneiro, achei legal. Laudo? o que até você comentou, né, a gente pratica, né, bastante, né, tentar aí ajudar um aos outros, né, para poder entregar. Já vi isso muito acontecer e com certeza tem pontos, né, para a gente melhorar, né, como até o Jackson comentou, né, a gente tenta antecipar essas falhas